A Justiça negou pedido para suspender a cobrança das novas vagas criadas para o estacionamento. Mas é o estacionamento rotativo de Criciúma. Para entender melhor essa decisão, vamos para lá ao vivo, conversar com ela, com a Manuela Justino, que já está aparecendo aqui no telão. Ô Manu, dá mais detalhes, como é que está essa situação aí do rotativo? Oi, Cleiton, exatamente. O Ministério Público tinha pedido para a Justiça suspender a cobrança das vagas da segunda fase do rotativo aqui em Criciúma. Por quê? Na última fase, então nos últimos meses a gente já vem acompanhando também, foram acrescentadas aproximadamente 1.600 vagas do estacionamento rotativo na região central de Criciúma, no centro, Pio Correia e também bairro Comerciário. Só que a empresa Gerestar Criciúma não apresentou um estudo, ou seja, justificando por que precisa dessas vagas, né? Por que precisa ser cobrado essas vagas nesses locais. Então, o Ministério Público pediu inicialmente a suspensão para poder analisar exatamente se realmente teria essa necessidade ou não. Só que esse pedido foi negado, então, pela Justiça. Inclusive, essa decisão foi do juiz Evandro Volmar Riso, que reconheceu, sim, que tem algumas irregularidades, mas que não precisa necessariamente suspender a cobrança dessas vagas nesse período. Então, segundo o juiz, a suspensão dessas cobranças iria, porque, por exemplo, a etapa 1, ou seja, são as vagas mais antigas aqui em Criciúma, elas já funcionam há mais de 3 anos, essa cobrança. E essa suspensão iria atrapalhar, de certa forma, essas vagas que já são mais antigas, que já são consolidadas aqui na cidade. Por isso, então, assim, para o consumidor que está assistindo a gente, né, para os motoristas, o que muda? A princípio, não vai mudar nada, ou seja, continua a cobrança tanto na zona azul quanto na zona verde. A zona azul, o motorista pode ficar até 2 horas na mesma vaga e a zona verde pode ficar até 5 horas na mesma vaga. Então, a empresa, né, segundo foi divulgado, a DTT, que é a Diretoria de Trânsito e Transportes, deve analisar esse projeto até o dia 15 de agosto e aí vai ser feita uma audiência pública, uma outra audiência pública, porque já teve uma aqui em Criciúma, às 2 horas da tarde, para poder debater esse assunto, porque é uma novela do rotativo aqui em Criciúma. Moradores, comerciantes, principalmente nessas últimas vagas que foram criadas, tem ruas que, segundo eles, não tem um comércio muito forte, que tem muita movimentação, tem prédios mais antigos que não tem garagem, então os moradores precisam deixar o carro na rua e aí eles teriam que pagar esses valores todos os dias, segundo essas novas vagas que foram criadas. A gente vai seguir acompanhando por aqui. E, Cleiton, só falando de mais uma informação em relação ao estacionamento aqui de Criciúma também, em relação a isso foi aprovado na Câmara de Vereadores um projeto de lei que vai isentar, então, idosos e deficientes, né, as pessoas que têm algum tipo de deficiência em relação ao estacionamento aqui em Criciúma. Por exemplo, nas vagas comuns de estacionamento, tanto em vias públicas quanto estacionamentos privados, por exemplo, se não tem vagas, eles vão poder estacionar gratuitamente, né, ou não vão ser penalizados se estacionarem em vagas normais ou em estacionamentos privados. Esse projeto de lei foi aprovado nesta semana aqui em Criciúma, mas esse veículo tem que estar devidamente adesivado. Então, esse adesivo, essa identificação é pego na Diretoria de Trânsito e Transporte, então a pessoa pode solicitar na Diretoria de Trânsito e Transportes e aí, em caso esteja cheio, por exemplo, ele vai ter o direito, né, a pessoa idosa ou pessoa com deficiência, de poder estacionar em outro estacionamento particular ou em via pública sem ser cobrado, mas tem que ter essa identificação aqui no município. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Manu, pelas informações importantes. Diga-se de passagem, direto do sul do estado. Sul do estado maravilhoso. Receba o nosso carinho, obrigado pela